dizendo aí uma coisa que mais ou menos eu vou repetir agora também, que é que eu gosto muito desse tipo de encontro em que a gente pode conversar, trocar ideias, perguntar e responder, enfim, discordar. Então, eu, geralmente, nesse tipo de encontro, quando eu começo, eu me apresento um pouco, dizendo quem eu sou, mas aqui eu acho que é inútil eu me apresentar, porque, pelo visto, todo mundo já me conhece melhor que minha mãe a essa altura. Porque tudo que é meu, da minha vida, está aí espalhado pela cidade, estão dizendo, enfim. Então, eu agradeço muito o carinho e não vou me apresentar muito, não. Vou só fazer não é uma correção, uma notinha, um pé de página de uma coisa que você diz, que é a impressão que as pessoas têm, que agora eu estou escrevendo para adultos, mas não é não. Meu primeiro livro foi para adultos, o segundo, terceiro e quarto foram para crianças, etc. Mas eu escrevo paralelamente para adulto e para crianças desde que eu comecei a escrever. A diferença é que a visibilidade do que eu escrevo para criança é muito maior. E tem um número muito maior de títulos, etc. Mas acho que o número de páginas que eu escrevi para adultos é maior do que eu escrevi para criança. E o tempo que eu fico escrevendo para esse público também é maior. São paralelo. São 10 romances, são 15 livros de ensaios, enfim, é bastante coisa ao longo desse tempo todo, desde 76, quando eu publico para os dois. Mas isso todo mundo acha. Assim que eu passei de ano, que depois de eu começar a escrever para criança durante muitos anos, eu achei que já tinha aprendido, aí podia escrever para adulto, e aí passei a escrever para adulto. E não sei, eu acho que talvez porque o primeiro romance veio mais tarde, demorou, foi publicado, eu comecei a escrever em 83, foi publicado em 88, eu antes tinha escrito ensaio, então são coisas que não chegaram muito ao público, enfim. Mas eu respondo a perguntas, se eu souber, se eu puder, sobre tudo. Sobre minha vida, sobre literatura em geral, sobre literatura brasileira e literatura brasileira hoje especificamente, sobre crianças. Eu não posso responder muito sobre educação, porque eu não sou educadora, mas sobre meus livros, sobre o livro dos outros, na medida do que eu posso, enfim. Fiquem muito à vontade para perguntar. E acho que a gente podia começar as perguntas, ou por você mesmo, para quebrar o gelo, não tem gelo nenhum aqui, né? Mas assim, para quebrar a timidez, se não houver logo uma pergunta, já tem, então ótimo, isso. Posso já fazer? Pode. Tem que me apresentar, não? Pode. É bom. Levanta aí. Eu sou médico e sou dentista. Sou do Rio de Janeiro e encerrei as minhas atividades como médico e dentista no Rio de Janeiro e as minhas atividades agora são através da cultura. Como foi publicar o seu primeiro romance? Porque eu estou vivendo esse problema agora. Ótimo, porque aí com 2 microfones fica um para o público, outro aqui para nós. O meu primeiro romance, eu acabei de dizer aqui que eu escrevi em 83, mais ou menos, e publiquei. Não, eu publiquei em 83, comecei a escrever em 78, eu me enganei na data aí, mas enfim. Eu já tinha publicado livros infantis, que eu comecei escrevendo numa revista, contos, e saiu, e já tinha publicado um ensaio sobre a obra de Guimarães Rosa, que foi a coisa mais difícil, porque foi o primeiro livro de adulto para publicar, assim, mas eu tive a sorte de ter um padrinho ótimo, que foi o Antônio Ais, que ele tinha ajudado a orientar, porque foi uma tese que eu fiz na França, e o Antônio Ais ajudou enquanto eu estava no exílio. Ele viajava muito para a França nessa ocasião, porque ele estava dirigindo a enciclopédia Delta La Russe, ele tinha reuniões lá a cada 3 meses,
E aí todas as dúvidas que eu tinha de bibliografia brasileira, de tudo isso, assim, eu consultava o Antônio e ele levava para mim. Então ele acabou funcionando como um outro orientador, além do meu orientador francês que estava lá. E ele gostou muito do resultado, então ele levou para um editor aqui, e eu tive que... Não pude publicar logo, quer dizer, logo que eu voltei do exílio, porque eu primeiro precisei traduzir para o português, porque ela tinha sido escrita em francês, que foi uma tese para a Universidade Francesa. Mas então eu já tinha um contato com um editor, que era um editor que não publicava romance, que era a Imago, mas quando eu comecei a escrever o romance, em 78, que foi Alice e Ulisses, o primeiro, eu não sabia quando ia acabar, nem como ia ser. E esse romance tem uma longa história da escrita dele. Nesse tempo não havia computador, né? Então a gente não deletava, não cortava, não podia cortar, era com tesoura, mudava de lugar, colava com durex, botava setinha, fazia rascunhos com carbono, né? O Torres deve lembrar desse tempo que ele também escreveu os primeiros livros assim. E eu comecei escrevendo uma história que era uma história, não sei aqui quem conhece o livro ou já leu, que eu sei que vários falaram comigo hoje, mas é uma história de amor, uma história de paixão entre um homem casado e uma mulher descasada. E eu dou o nome de Alice como a Alice no País das Maravilhas, porque ela está sempre disposta a se encantar com tudo, a provar de tudo, enfim, disposta a uma experimentação muito grande. E ele, Ulisses, como o Ulisses de Homero, leva 18 anos de aventuras, mas vai voltar para Penélope. Então, esse contraste, que era o que estava no livro, é o que está no livro até hoje, essa é a tensão do livro, e eu tinha que escolher um ponto de vista. Então, a primeira versão do livro tinha 250 laudas, e era o ponto de vista de Alice. E aí, depois de escrever o livro, deixar descansar uns meses, que é uma coisa que eu faço até hoje, eu não acabo entrando correndo, eu deixo, aí volto, releio, tudo isso. Quando eu fui reler, eu achei que um primeiro romance, com uma história de amor, escrito por uma mulher na primeira pessoa, todo mundo ia achar que era autobiográfico. E eu não ia me expor a isso. Então eu resolvi escrever o romance todo outra vez, do ponto de vista do homem. Aí eu escrevi a segunda versão. Comecei o Alice e Ulisses todinho de novo, e ao mesmo tempo fui cortando. Eu sou de uma família de escritores em que o original, o final, é muito menor do que o inicial. É a família de Graciliano Ramos, não estou dizendo que eu pareço com ele. Mas assim, a gente vê, é uma família literária que vai reduzindo. A outra é a do Guimarães Rosa, que vai aumentando. Quando a gente vê os originais dos dois, isso é muito evidente. A do Graciliano é cheio de cortes e a do Guimarães Rosa é cheio de setinha, que sai, vai, aumenta, cola uma página na outra, enfim. Então, a versão de Alice e Ulisses, contada na primeira pessoa por Ulisses, teve 180 laudas, eu reduzi 70. E aí deixei descansar de novo. E daí a uns meses, quando eu li outra vez, eu achei que não me convencia. Que aquela voz masculina não tinha autenticidade, não tinha força, não tinha verdade, não tinha verossimilhança. E que era melhor ter um narrador em terceira pessoa onisciente. Aí eu escrevi o livro todo outra vez, em terceira pessoa. E reduzi para 82 laudas, para uma novela. Fazendo o terceiro muito mais concisa e com muito mais forte. Eu me lembro que tinha um momento no começo, quando eles se encontram numa festa, que tinha 3 páginas e eu troquei por um parágrafo, né?
porque as coisas foram ficando mais densas. E aí um dia eu encontrei Antônio Aires de novo, que me perguntou como é que tá, não sei o quê, ele sabia que eu estava escrevendo um livro, um romance. E aí eu falei com ele que agora eu achava que tinha acertado, isso depois de anos, acho que ele já achava que o livro não ia sair nunca. Eu disse, eu vou oferecer lá para o mesmo editor. Ele disse, não faça isso, porque ele é um editor específico para coisa. Oferece a outro. Aí eu não sabia, não conhecia ninguém, não conhecia ninguém na área, nem nada. Ele me aconselhou que eu mandasse para a editora Francisco Alves, que foi o que eu fiz, e foi quem acabou publicando a primeira edição. Depois mudou para Nova Fronteira e hoje está na Companhia das Letras, quer dizer, no selo Alfaguara da Companhia das Letras. Mas eu tive essa sorte de ter um antigo professor, digamos assim, que orientou. É muito difícil encontrar um editor para começar, mas eu acho que a maneira, não tem uma maneira só, ou alguém tem, ou o autor tem um agente, que é um pouco complicado e tem poucos agentes competentes no Brasil querendo. Outra coisa, outra possibilidade que o pessoal mais jovem está usando muito agora, e dá muito certo, eu acho que vai ser a independência e autonomia de todos nós, das gerações futuras, que é realmente testando pela internet, em blog, etc., e isso acaba acontecendo. Eu acho que é uma maneira autônoma, muito digna, e acho que é possível, mas tem gente que tem dificuldade de lidar com a internet. E a outra possibilidade é escolher uma editora que acha que tem um catálogo parecido no espírito com aquele livro e mandar se apresentando. Demora um tempo, mas eles leem e respondem. Já me responderam e já vou publicar respondem, o primeiro romance. Eu acho que são as maneiras mais... Vai ser lançado na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Então, que ótimo. Que bom. Então, outra pergunta. Boa noite, Ana Maria, é um prazer estar aqui. Eu sou escritora infantil, infanto-juvenil, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cuidado. Meu nome é Tereza Malcher. Eu sou da Academia Friburguense de Letras. Sim, Cris bem. É bom dizer. É um detalhe. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o cuidado que você tem com a linguagem infantil. Eu não sei se eu tenho cuidado com a linguagem infantil. Aí eu estava achando a pergunta boa, assim, estimulante, antes de chegar no adjetivo. O cuidado que eu tenho com a linguagem. Mas o cuidado com a linguagem infantil, eu tenho muita dúvida se existe isso. Mas, e a minha tendência é dizer que não existe. Mas o meu cuidado com a linguagem em geral, eu sou fascinada pela linguagem desde muito pequena. Eu gostava de brincar com as palavras, eu sempre gostei de ler. Eu li muito, eu fui uma leitora voraz a vida toda. Meu pai era jornalista e, com frequência, ele não só escrevia e lia para a gente quando era um artigo, alguma coisa, lia em casa, quer dizer, lia para minha mãe e eu ouvia, e tinha comentários disso, mas também ele, muitas vezes, ele comentava as minhas redações, por exemplo. Eu me lembro que uma vez eu usei uma palavra numa redação de uns 10, 11 anos, era uma palavra que eu tinha visto em algum livro e perguntei o que era, fui olhar no dicionário, era gáudio. E então eu disse para gáudio de não sei quem, tá? E eu usei aquilo numa redação. E a minha professora de redação, que era uma professora maravilhosa, ela fez um círculo, um lápis vermelho em volta,
e me chamou depois para conversar. Ela não falou isso em sala, ela disse, olha, isso aqui é uma palavra difícil, que era o jeito de dizer para a criança, né? É uma palavra difícil, é uma palavra que a gente não usa toda hora. Então, quando você for usar uma palavra dessa, pensa bem se é isso que você quer, se você quer vestir de gala o seu texto, não sei o quê, enfim. Então, até hoje, quando eu vejo deixar a minha palavra gáudio, eu já fico assim. E depois eu descobri que o Machado de Assis tem uma ironia enorme sobre o uso da palavra gáudio em um outro autor. Então, quer dizer, estava muito bem acompanhado. A minha professora estava muito bem acompanhada. Mas quando eu cheguei em casa, meio assim, porque eu tinha perdido ponto, ou sei lá o quê, eu não tinha gostado da palavra gáudio, eu comentei com mamãe, papai, não sei o quê, meu pai disse, evite palavras desse tipo, minha filha. O que a sua professora está dizendo é para você evitar ser pernóstica. Sabe o que é pernóstica? Aí eu disse, não, é perna comprida? Aí ele me explicou, sabe fulano? Era uma pessoa que a gente conhecia. Ele não fala empolado, difícil, fica um jeito chato. Não faça isso. Então, isso foi uma coisa que eu ouvi muito pequeno. Vamos dizer, com 10 ou 11 anos. Eu nunca sonhava em ser escritora. Então. Depois, quando eu cresci, fui estudar letras e ainda na faculdade, eu fui trabalhar em jornal. Eu comecei trabalhando no Correio da Manhã, que também é uma escola de... o jornal é uma escola de falar simples, de escrever simples. Se a gente escreve gáudio e pernóstico num texto, é demitida de tarde. Hoje em dia, meia hora depois. Hoje em dia não, hoje em dia vale tudo. Mas às vezes deveria ser. Mas, enfim, eu tive essa experiência de escrever jornal que buscava clareza. E quando eu comecei a escrever para criança, foi a convite da revista Recreio, que era uma revista que estava se fazendo em São Paulo. Ainda estávamos fazendo vários números zeros, isso foi no segundo semestre de 1969. E me pediram para escrever para lá. E a única coisa que me disseram, quando alguém me telefonou encomendando para eu tentar escrever, foi dizer, olha, nós vamos começar uma revista nova para crianças na faixa de 6 a 8 anos. E estamos procurando autores que nunca tenham escrito para criança. Aí eu disse, olha, eu acho que vocês estão querendo Maria Clara Machado, não sou eu, ela não é minha parenta. Não, nós queremos quem nunca escreveu para criança, porque a gente não quer nhenhenhen. Não quer linguagem tati-betati, nem nhenhenhen. Quem usou essa expressão foi Sônia Robato, que era a editora da revista no Cacete. Uma baiana, não sei se todos conheciam em algum momento, mas sabia muito bem o que queria. Uma baiana retada. Baiana retada. Aí eu comecei a escrever as histórias e que linguagem eu ia usar, quer dizer, o que era, o que tem, quais eram as histórias. Eu fui me perguntando um pouco tudo isso, e o que eu me perguntei sobre linguagem, as respostas que eu encontrei foi que eu devia contar a história por escrito, como eu contava oralmente para o meu filho. O Rodrigo, meu filho, tinha 1 ano e meio nessa ocasião, nasceu em 67, ele estava com 2 anos. Então, as histórias que eu contava para ele, quer dizer, eu fazia uma brincadeira com ele, às vezes, ele estava brincando e estava na hora de tomar banho. Como toda criança, não quer interromper a brincadeira para ir tomar banho. Aí eu dizia, vamos, não vou, daqui a pouco, eu vou depois. Eu digo, vem logo, por quê? Você está com medo da água ser molhada? Aí ele ria. Então, esse tipo de humor funcionava. Eu levava ele para o banho e continuava brincando. Então, a primeira história que eu escrevi era de um patinho que não queria nadar porque tinha medo da água ser molhada. Né? Quer dizer, essa coisa que está aí, que a gente vai tirando. Comecei com muita facilidade, porque eu estava com um filho pequeno. É uma delicadeza. Mas, além disso, eu sou a mais velha de muitos irmãos. Nós somos 11. 9 do primeiro casamento, do meu pai e minha mãe, e 2 depois. Esses 2 últimos eu não contei histórias para eles, mas aos outros 8 eu contei histórias sempre. Então eu tinha uma experiência disso. Então essas primeiras histórias da revista Recreio, que eram muito simples, eu usei esse know-how. E aí
janeiro de 70, quer dizer, 6 meses depois, a revista não tinha nem saído ainda estávamos fazendo o número 0, os números 0 seguidos. Eu fui